Você tem alguma ideia de quanto os distúrbios do sono conseguem influenciar de modo negativo na sua performance física e mental? Assiste o vídeo que eu vou te contar. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes. 8 vezes, olha isso. Mesmo após os 50 anos. Olha só, a gente tem vários distúrbios do sono. São basicamente 80 distúrbios já classificados, já catalogados na literatura médica. Mas a gente vai falar aqui de 5 mais importantes. Esses distúrbios, eles conseguem alterar o ciclo de sono que você tem à noite. Como é um ciclo normal? É um ciclo que oscila entre 4 estágios da fase não REM, da fase mais superficial, e a fase mais profunda, que é a fase REM. Nessa fase REM, a gente tem a produção de 2 hormônios fundamentais para a nossa vida. Não é para o nosso desempenho, não é só para a nossa estética, são fundamentais para a nossa vida: testosterona e GH. A testosterona é aquele hormônio do ataque, é o hormônio da agressividade boa, entre aspas. Aquele hormônio de você ir conquistar, você bater suas metas, você enquanto CEO, você liderar a sua equipe de modo assertivo e de modo que ela produza cada vez melhores resultados. O GH é a nossa linha de defesa, vamos dizer assim, aquele hormônio que faz a reparação de todas as facadas, todas as flechadas que a gente toma durante a batalha do dia. Então, a gente tem várias batalhas que a gente trava durante o dia, batalhas físicas, batalhas mentais, batalhas emocionais. Todas essas batalhas acabam deixando pequenas lesões, pequenas cicatrizes. Não pense que você é o único que sofre com isso. Todo mundo sofre. Independente da idade, independente do grau de maturidade que você tem em relação à sua estabilidade física ou sua estabilidade mental, a gente sempre está sujeito a sofrer essas agressões e sentir machucados com ela. Então a gente precisa de um modo muito eficiente corrigir essas lesões e seguir em frente. Como é que a gente faz isso? Através de uma reparação que a gente tem a oportunidade durante todas as noites. O sono. Sono é um processo de reparação, é um processo de reset, vamos dizer assim, do nosso metabolismo, que não para durante o sono. Ele simplesmente desacelera e muda a sua rotação. Ele oscila nessas fases todas aí de modo 4 a 5 vezes por noite, para você ter uma ideia. Então, como é que a gente tem alterações em relação a isso? Alterações vão piorar o desempenho de mecanismos de metabolismo intracelular, de metabolismo extracelular, de formação de massa magra, de sinalização para o cérebro de fome. Então, quando você dorme mal, você sente mais fome. De sinalização para a produção de GH e de testosterona. Por exemplo, o mecanismo número 1 que a gente tem, dissonia. Dissonia é uma alteração no jeito, uma dificuldade que você tem no jeito de dormir ou de permanecer dormindo. Por exemplo, insônia crônica. Insônia é aquela dificuldade que você tem, vamos dizer assim, para conseguir chegar numa fase 2, daqui no estágio 2 da fase superficial, da fase não REM. Então você fica ali sempre oscilando naquele momento de um sono leve, vigília, a coisa vai, parece que vai, mas não vai. Então a gente tem um quadro de insônia. Quando a gente tem um quadro para o outro extremo, hipersonia também está classificado aqui nesse problema de dissonias. Ou você está dormindo de menos, ou você está dormindo de mais. Lembra que 7 a 8 horas é o padrão de sono adequado, de quantidade de sono determinado pela Organização Mundial de Saúde para o adulto. Tá? Outra alteração de dissonia é a catalepsia, que você tem uma perda instantânea, momentânea de movimentos de tônus muscular. Então você entra num padrão de relaxamento imediato e parece que começou do nada a dormir e perdeu aquele movimento voluntário. Isso acontece durante a fase REM. Na fase REM você perde os movimentos voluntários e fica com o movimento dos olhos rápidos. Por isso se chama REM, Rapid Eye Movement. Então de uma hora para outra você sai do estágio 0 para o estágio mais profundo, que é a fase REM, catalepsia. Outra alteração, narcolepsia. Durante o dia você passa com um sono excessivo, parece que você está meio narcótico ali, aconteceu alguma coisa. Isso é falta de sono reparador, mesmo você tendo um quadro de hipersonia ou você tendo um quadro de insônia. Então, essas são as dissonias. Segundo ponto, parassonias. Nossa, doutor, só nome estranho.
Parassonia é muito é frequente na mídia, é muito frequente no cinema. A gente tem o sonambulismo, alguma alteração paralela, vamos dizer assim, ao sono que está acontecendo. Então, sonambulismo, você tem caminhadas, você tem interações, você tem movimentos, você tem funcionalidade física, mas sem ligação exatamente com a cognição. Então, tanto que esses pacientes nem lembram que depois eles fizeram algumas ações enquanto estavam dormindo. Então, esse é o sonambulismo. Tá? Pode acontecer também tremores noturnos, alterações de sonhos violentos durante a fase REM, que é onde a fase que a gente sonha, e isso se chama parassonia. São alterações de sono que vão prejudicar o funcionamento de todo o seu metabolismo cerebral, com piora da produção de testosterona e da produção do GH. Terceiro distúrbio do ciclo circadiano. O que a gente tem? Alterações em relação ao sono-vigília. Que hora você dorme, que hora você vai dormir. Em geral, a gente tem isso ligado ao trabalho. Se você trabalha à noite, você tem um ciclo de trabalho noturno. Durante o dia, você vai ter provavelmente um quadro de mais sono do que você tem à noite durante o trabalho. Mas isso não é um sono, muitas das vezes, reparador. E o nosso jet lag, que a gente tem alteração de fuso horário, muito importante, que vai mexer com o nosso ciclo de sono-vigília. Tá? 4 ponto, respiratórios, distúrbios respiratórios. O mais comum dele, a apneia. Apneia por alteração na compressão aqui da passagem do ar. Ou você está com sobrepeso, você está com excesso de gordura no pescoço, ou você tem uma flacidez importante aqui da musculatura do pescoço que, quando você deita, relaxa essa musculatura, relaxa a língua cai, e aí você tem uma dificuldade de passagem do ar, interrompe o fluxo de ar na circulação do sangue, na circulação que vai para o cérebro funciona pior. Não temos um sono reparador quando temos um quadro de apneia. Quinto distúrbio, distúrbios motores. O que a gente tem aqui? Distúrbio de movimentos compulsivos, que a gente chama. Síndrome das pernas inquietas. Quem tem síndrome das pernas inquietas sabe que quando você deita para dormir, você tem dificuldade, porque a perna fica balançando, aí você tem dificuldade de relaxar. Quando você relaxa, parece que tem alguma coisa agoniando, começa a dar um comichão nas pernas, começa a dar uma ardência, alguma coisa errada que está acontecendo que não deixa você relaxar para entrar na fase 1, 2, 3, 4 da fase superficial, estágio 1, 2, 3 e 4, e chegar na fase REM, na fase profunda, tá? Então, essas alterações motoras, ou outra alteração que é muito frequente, muito comum, é o bruxismo. Bruxismo, você range os dentes, você trava a mandíbula e aí de manhã você acorda até com dor. E isso está relacionado a um sono não reparador, um sono que vai dificultar seu processo de reset de todas as proteínas ruins que o metabolismo cerebral produziu durante o dia e que precisa se livrar delas durante a noite. Como é que a gente melhora isso tudo? 4 pontos importantes. Dieta, evita de muita cafeína, pelo menos 6 horas antes de dormir. Evita gordura, evita leite, evita chocolate 2 horas antes de dormir. Por quê? Você vai melhorar o tempo de esvaziamento gástrico. Todos esses alimentos vão piorar a velocidade que o seu estômago consegue esvaziar e vai deixar você conversando ali com a dieta durante mais tempo, que vai acabar dando refluxo ou piorando a sua sensação de descanso, porque tem muito sangue ali no intestino, no estômago, fazendo a digestão na hora que precisava de um sangue mais distribuído no corpo, com o metabolismo caindo, tá? Segundo ponto interessante, exercícios são sensacionais para a gente organizar o gasto de energia durante o dia e a recuperação de energia durante a noite, durante o sono, tá? E, inclusive, também são muito importantes para a síndrome das pernas inquietas. À medida que você gasta energia na musculatura, essa musculatura, na hora que precisa relaxar, ela vai relaxar, mesmo que você tenha aquele input ali subentendido no cérebro que precisa ter alguma atividade da musculatura para deixar você mais calmo. Essa musculatura não vai ter condição de fazer isso porque ela já gastou toda a pilha dela durante o dia. Então, exercício físico vai melhorar o seu desconforto para a síndrome das pernas inquietas. Terceiro ponto, posição de dormir. Se você está realmente sobre o peso, você só vai melhorar isso quando você perder esse peso, quando você entrar no programa de exercício físico, melhorar a sua dieta. Mas até lá, o que você pode fazer? Dormir de lado. Dormir de lado, evita de deitar e essa musculatura toda relaxar, cair a língua para trás ali da sua epiglote e fazer a compressão dessa passagem do ar que a gente vai
diminuir a dificuldade que o ar está tendo para conseguir atravessar ali. Quinto ponto, horário. Estabeleça um horário para dormir e um horário para acordar. A gente sempre fala isso aqui. Mesmo horário de dormir e acordar, seja dia de semana, seja fim de semana, seja Natal, seja Ano Novo, seja qualquer feriado que tem, é importante setar um horário para dormir, para acordar, para o seu cérebro entender que ele precisa trabalhar naquele horário que não era para dormir e ele precisa estar em processo de reset naquele horário que foi determinado, que você determinou, para que ele descanse, para que ele consiga se refazer, para aguentar um novo dia, uma nova batalha, um novo filme épico que acontecerá na sua performance no dia seguinte. Novas batalhas, novas vitórias, mais dinheiro para você ganhar com sabedoria a partir do controle do sono. Agora que você sabe de tudo isso, compartilhe esse conteúdo com aquele amigo que está precisando entender a importância do sono e aproveita, já me segue por aqui.